Fala galerinha, professor Giga aqui na área e eu estou aqui para dar continuidade às nossas aulinhas sobre reações orgânicas. Aula 2 da nossa parte de reações orgânicas, galera. E vamos dar continuidade a essa parte de reação de adição. Então, galera, na aula passada nós vimos justamente até a hidrogenação catalítica. Só que agora nós vamos ver o seguinte, o que nós chamamos de halogenação, que é a adição de halogênios. Então, galera, vamos nessa. Eu vou pegar aqui alcenos mais uma vez. Lembra quem são os halogênios? Aí você, o professor, precisa saber? Precisa. Na tabela periódica você precisa saber, até porque o Enem, ele não vai te dar tabela periódica na prova. Então, ele vai te dar mecanismos necessários para você poder encontrar quem são esses halogênios. Mas você, professor, você é aluno do Giga. Então, você lembra o seguinte. Fui ontem não. Ficou claro, você vai lembrar disso aqui, ó. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. São os elementos da família 7A ou grupo 17 da tabela periódica. Então, vamos lá. Os halogênios cloro e bromo, eles tendem a reagir com alcenos em reação de adição. Vai seguir a mesma vibe. Detalhe, quando eu estou diante de reações de halogenação, não é necessário a presença de um catalisador. Por quê? Devido à grande eletronegatividade que esses caras eles possuem, essa grande reatividade, então não é necessário a utilização de catalisadores. E ele vai seguir a mesma vibe. Se você conseguiu entender o que é uma hidrogenação, você vai conseguir entender o que é uma halogenação. Ó, mais uma vez, cisão homolítica libera elétrons. Quebra de ligação π libera elétrons. Compartilhamento. Esse cloro vai se conectar com esse e esse cloro se conecta com esse. Então, eu estou diante de um eteno que vai produzir 1,2 de cloroetano. Pronto, galera, morreu. Mais uma reação de adição. Sempre não esquece, quando eu estou diante de uma adição de um alceno em halogênio, nessa halogenação, vai produzir o que nós chamamos de dialetos vicinais. Meu Deus, vicinais, o que é isso, cara? São aletos que estão vizinhos, galera. É só isso. Então, não se assusta com essas nomenclaturas da química, que tudo tem sentido, galera. Vamos que vamos. Próximo. Adição de haletos de hidrogênio. É basicamente o que nós chamamos de hidrácidos, galera. São os nossos queridos que nós aprendemos, hidrácidos, que nós aprendemos lá na química geral, os nossos hidrácidos de arrênios. Lembra do hino brasileiro claro, que são os 3 hidrácidos fortes que existem? Olha para cá, ó. Hino brasileiro claro, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Lembra que a terminação hídrico ela é utilizada para ácidos que não possuem oxigênio. Então, galera, olha o que vai acontecer. Mais uma vez, ó, eu tenho o meu eteno, ruptura na ligação, ruptura, cisão, aqui mais uma cisão eu tenho, e o que é que vai acontecer? Um cara se conecta com o outro, e o outro, ele se conecta com um. Nesse caso, vai ocorrer aí o que nós chamamos de cisão heterolítica. Se é uma cisão heterolítica, há a formação de cátions e ânions. Mas aí, meu irmão, olha para cá, eu tenho eteno que produziu o cloroetano. Eu estou diante de um composto insaturado que vai formar um composto saturado. Esse produto aí, galera, não esquece, ele é um haleto de alquila. Alquila que vem de alcano. Haleto porque eu tenho um halogênio na minha estrutura. Aí, galera, olha para cá. Preste atenção no que está acontecendo agora, certo? Eu tenho um propeno, tá vendo? Eu tenho um propeno. Vai haver, de novo, a ruptura da ligação. Vai haver a ruptura da ligação, certo? Vai haver a ruptura da ligação. O que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio, ele precisa se ligar a alguém e o cloro, ele também precisa se ligar a alguém. Só que aqui, se você observar, houve a formação de 2 estruturas. Eu tenho esse cloro que foi conectado a
um hidrogênio, esse carbono que tem menos hidrogênio, tá vendo? Que tem 2 hidrogênios, e eu tenho a adição do cloro, onde ele foi adicionado no carbono que tem apenas um hidrogênio, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Só que o que é que você tem que entender? Olha para cá, ó. Na prática, somente o 2-cloropropano ele é formado, ou seja, essa estrutura na prática é a estrutura que será formada. Sabe por quê? Existe o que nós chamamos de regra de Markov-Nikov. O que é que diz a regra de Markov-Nikov? Que o hidrogênio ele sempre será adicionado no carbono mais hidrogenado. Se é o carbono mais hidrogenado, vamos analisar aqui, ó. Quando houver a ruptura na ligação, olha para cá, eu tenho esse carbono aqui da dupla, que tem 2 hidrogênios, e eu tenho esse carbono aqui da dupla, que só tem um, ou seja, o cloro, ele vem aqui para o meio, ó. Porque o cloro, o halogênio, ele vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Já o hidrogênio, ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado, ou seja, dentre essas duas estruturas, essa estrutura ela não vai ser produzida. Apenas a segunda, devido à regra de Markov-Nikov. Mas você não pode esquecer de um pequeno detalhe. Quando eu estiver diante da hidrogenação, ou dessa adição desse ácido bromídrico na presença de um peróxido, por exemplo, da nossa água oxigenada, lembra que o peróxido ele vai possuir o ânion peróxido, que é quando o oxigênio ele vai ter um NOx -1, certo? Aí vai funcionar o que nós chamamos de regra anti-Markov-Nikov. O que é que isso quer dizer? Que o hidrogênio ele será adicionado no carbono menos hidrogenado, quando houver essa ruptura aqui, ó, e o bromo ele será adicionado no hidrogênio carbono mais hidrogenado. Mas isso só em condições especiais. Aí eu te pergunto, tu acha que isso vai cair no Enem? Vai não, galera. Fica tranquila. Show de bola? Então lembra, o que é a regra de Markov-Nikov? O hidrogênio ele sempre será adicionado no carbono mais hidrogenado, certo? Mas, se eu tiver um ácido bromídico na presença de um peróxido, vai existir a regra anti-Markov-Nikov. O hidrogênio ele será adicionado no carbono menos hidrogenado. Vamos embora, dá o gás. Hidratação, galera. A hidratação é quando eu vou adicionar aqui água. Só que você tem que prestar atenção no seguinte, ó, ela é catalisada por um ácido forte. A água, eu vou escrever a água dessa forma, ó, H+ ou H-. Simples assim, ó. Essa vai ser a minha estrutura da água, que vai seguir o mesmo padrão. Olha para cá. Peguei aqui o eteno, certo? Quebrei a minha estrutura. Vai produzir quem? Vai liberar esses radicais livres aqui, e eu terei H+ e o H-. O que é que vai acontecer? Um hidrogênio, ele se conecta com um carbono, e a hidroxila se conecta com outro carbono. Vai produzir um etanol. Ou seja, sempre quando eu hidratar um eteno, vai haver a formação de um álcool. Aí você tem que lembrar o que é um álcool. Álcool é toda a estrutura que possui hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, aquele carbono formado apenas por ligações simples. Então tá aqui, galera. Olha que ridículo. Detalhe, sempre vai obedecer a regra de Markov-Nikov, vai seguir o mesmo padrão. Olha para cá, ó. A ruptura na ligação π, o H+, o hidrogênio, ele vai ser conectado ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila ela vai ser conectada ao carbono menos hidrogenado. Galera, não esquece desse detalhe. Então, acabamos de matar mais um tipo de reação orgânica. Galera, e você está conseguindo observar que isso é tranquilo. Mas é o que eu sempre digo. Vai estudando por partes, porque nós sabemos que essa parte é muito mecanismo, é muita informação que você tem que ficar observando os pequenos detalhes. Mas vai por partes, vai por fração, vai item por item, vai reação por reação. Primeiro vai para a hidrogenação, depois vai para a halogenação, depois vai para uma adição que você tem os hidrácidos, depois vai para a hidratação, vai item por item, vai fazendo questões que vai dar tudo certo.
Beleza, galera? Então, aula 2 concluída. Tamo junto. Espero na aula 3. Tamo junto, galera. Valeu!